Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de xadrez Dutra Chess. Aqui temos xadrez com simplicidade, se aprende com simplicidade. E vamos analisar uma partida de xadrez a partir de uma determinada posição, onde houve sacrifício de peças, sacrifício de qualidade para que a partida pudesse ser vencida. No caso, quem venceu foi as brancas. Então a partida foi jogada entre Alireza Firouzja e Mila Zarkovic. As brancas acabam de jogar torre B4, ameaçando o bispo que está em B7. Mas, de repente, veio a defesa, cavalo C5, defendendo o bispo. Firouzja não pensou duas vezes, foi lá e capturou. Torre captura B7. Funciona? Pode ser capturada? Pode sim. O cavalo vai lá e captura. Quem vale mais, o cavalo ou a torre? A torre vale 5, o cavalo só vale 3. Mas ele resolveu fazer o sacrifício, chama-se sacrifício de qualidade. Cavalo capturou. E quando o cavalo captura, o lance dele é 5. Vamos tirar esse centro, desestabilizar esse centro. Se peão toma, a torre pode tomar. Mas ele resolveu, as pretas no caso, resolveram avançar o peão para D5. E com esse avanço, analisaremos a estrutura das peças, dos peões e a posição das peças de cada um dos jogadores. As pretas têm uma estrutura tremendamente fortalecida. Os peões estão se autoprotegendo. As brancas têm 3 ilhas de peão. 1, 2, 3. Isso é um pouco de desvantagem para as brancas. Além do mais, está perdendo uma qualidade, porque está sem uma torre, enquanto as pretas têm 2 torres. Mas a vantagem das brancas é que já fez o roque, tem torre no centro ameaçando, as peças estão bem desenvolvidas. E neste momento que joga D5, as pretas jogam D5, no caso Mila, sabe que as brancas fazem? Capturam com o cavalo. Sacrifício? Sim, sacrifício. Deu o cavalo de graça, foi lá e capturou. Cavalo captura D5. As pretas não pensaram duas vezes. Captura D5. E se nós contarmos aí agora as peças, vemos que as brancas estão em desvantagem. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas por que 3, 4, 5? A desvantagem. Mas neste momento o lance é das brancas. E as brancas tiram o seu cavalo. Ele já estava planejando com essa captura aqui, ao dar o cavalo, ao sacrificar o cavalo, ele iria recuperar esse peão. Porque tem 2 ataques no peão. Um de dama, né? E outro de bispo. E ele joga cavalo F5 com um objetivo. O objetivo é capturar G6 para impedir o roque das negras. E ao mesmo tempo, objetivos 2, capturar, porque tem 2 ataques no peão de D5. Mas as pretas resolvem defender esse peão fazendo roque. Fez o roque, está super protegido. As brancas não podem mais capturar, porque se capturar, vão perder o cavalo. Então, aproveita e captura o peão para tentar equilibrar o jogo, já que está perdendo uma peça. Capturou D5 e, ao mesmo tempo, ameaçou o cavalo que está em B7 e, se o cavalo sair, perde a torre. Mas, nessa posição, as pretas disseram: eu devolvo. Vou devolver sim o cavalo, vou devolver a peça, mas eu vou posicionar o bispo em uma casa melhor, porque esse bispo está bem posicionado, ameaçando o fígado do rei. Aqui está bem protegido, mas aqui está um pouco vulnerável. Somente o rei está protegendo. Foi capturar?
Não, Firuza disse, não quero capturar essa peça agora, não. Eu vou ter tempo para capturá-la. Jogou B4 ameaçando o bispo. Tem problema se capturar? Vai ter problema sim, porque vai perder o bispo. Se capturar, perde o bispo. Como assim? Porque tem uma ameaça de mate. Sai o bispo, se dama toma, leva um cheque e perde a dama. Olha como é interessante. Se bispo capturar, digamos que o bispo captura, a dama vai, ameaça mate, mas tem um bispo aqui, ó, a ser perdido. Se ameaçar, tem um cheque, o bispo defende, ou então ele deixa como está, vai lá e captura o bispo, que depois tem o cavalo. Mas ele não captura. Quando ameaça, ele tira esse bispo para uma casinha para manter a pressão em F2. Ele jogou bispo B6. Bispo B6. Então, lá foi a dama. Né? A dama saiu, foi lá para G4, ameaçar o mate. Tem saída para esse mate? Tem sim. Mas qual é a saída para o mate? É exatamente essa. G6. Peão não pode capturar. Defendeu o mate, mas por enquanto o peão não pode capturar. Então, deixa como está, não mexe na posição, né, está cravado. Ele jogou um E6. Quer capturar? Jogou um E6. Mas, professor, ele deixou a dama, deixou o bispo, melhor dizendo, deixou. Mas se capturar esse bispo, perde a partida. Como assim? Olha, dama captura bispo, leva um cheque, ó. Cheque. Duplo. Perde a dama. Então, ele não capturou o bispo. Sabe onde as pretas jogaram? Dama F6. Porque dama F6 defende tudo, protege tudo. Tá ali, ó. Dama F6. Agora, colocou uma ameaça no cavalo. Já tem um peão ameaçando e agora a dama também ameaça. Dama pode capturar, não tem problema. Se dama capturar, o peão captura. Nesse momento, depois de analisar, Firuza jogou um lance interessante. Deixou tudo como já. Quer capturar? O cavalo capture. Jogou E7. E E7 tem a intenção de promover ou então capturar a torre. Primeiro ele livrou a torre para depois fazer qualquer outro tipo de negócio. Então veio mais um sacrifício de Alireza Firuza. Bispo captura F7, cheque. Olha que interessante, cheque e ameaçou a torre. Mas será que as brancas não vão perder? Deu mais um bispo de graça? Foi, deu um bispo de graça. Se capturar, perde. E se não capturar, também perde. Então, nesse momento, as brancas, aliás, as pretas, abandonaram a partida. Não continuaram. Mas não continuou por quê? Sabe por quê? Porque não tem condições de ganhar. Abandonou, o que fizer vai perder. Está em xeque. Pode capturar com a dama? Pode. Vamos lá ver o que acontece. Capturou com a dama? Ok. Toma um cheque em H6. Cheque duplo. Rei tem que se mover. Para onde o rei for aqui, ó, vai perder a dama, porque o cavalo captura. Então, não pode capturar com a dama. Mas e o rei? O rei pode capturar? Pode. Não tem problema. Será que não tem? Rei captura F7.
Olha o que vai acontecer agora. Dama, deixa tudo como está. Dama, cheque. Não tem casa para o rei fugir, ó. Aqui o cavalo domina. Aqui, F8, o peão domina. G8 tem o controle da dama. Só pode colocar a dama na frente. E quando coloca a dama na frente, vem o checkmate. Dama captura, checkmate. Mas tem outra opção? Tem outra opção, sim. Ao invés de capturar o bispo, que ele está em xeque, ele pode fugir para H8, mas nessa posição também perde. Bispo captura torre, já começa a ficar na vantagem. Aí já está vantagem total. Se capturar com o peão, o bispo sai e depois promove. Se capturar com a dama, opa, a dama capturou, ok. Lá vem, ó, bispo, não, dama captura, esse é o primeiro lance. G, captura, ok. Agora vem bispo, cheque, rei se move, cheque novamente, e bispo pode dar cheque aí, o rei captura, sim. Aí quando o rei captura, aí vem a promoção, é 8 igual a dama, cheque. E aí é cheque, mate. Legal? Se inscreva no canal.